Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema, no livro de Mateus, capítulo 16. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome dele. Agradeço ao pastor presidente por nos confiar mais uma vez para estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Irmãos, vamos ler o versículo 16. Diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler o versículo 18 agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amém. Posso sentar em nome de Jesus? Aleluia. Amados e queridos, aleluia, Jesus. Desde quando foi anunciada essa campanha, aleluia, Jesus, com esse tema, eu comecei a meditar, comecei a ler no meu particular com Deus, falar com Deus, e pude observar a tremenda profundidade que é esse tema. E eu quero compartilhar nessa noite um pouquinho com os irmãos, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Pedro, aleluia, Jesus, era um dos discípulos de Jesus, ou seja, um dos alunos de Jesus. Na época, aleluia, Jesus, quando Jesus chamou os discípulos, aleluia, Jesus, os discípulos, eles estavam nos seus afazeres, aleluia, Jesus, em busca do seu sustento, né, pescando. Pedro, aleluia, um deles que era pescador. Jesus olhou para ele e falou assim: larga aí, eu vou fazer você pescadores de homens e não de peixes. Larga tudo aí e me segue. E ele pegou e largou lá a rede, largou tudo e começou a seguir ao Senhor. E eu comecei a meditar, a ver, eu já falei aqui há algum tempo atrás, aleluia, Jesus, sobre em relação a isso. Ele creu tanto no Senhor Jesus que ele largou a sua fonte de sustento, aquilo que lhe sustentava, para poder, aleluia, simplesmente seguir Jesus. E observando a personalidade de Pedro, aleluia, Jesus, eu pude ver, aleluia, Jesus, alguns detalhes. Eu acredito que alguns irmãos também, aleluia, Jesus, aleluia, que lê, estuda, aleluia, Jesus, também perceberam. Aleluia, um dos mais conhecidos era que Pedro, ele tinha uma personalidade forte. Aleluia, Jesus, glórias ao Senhor. Uma delas, aleluia, na grande história, foi que, aleluia, ele cortou, aleluia, a espada, a orelha de um soldado. Aleluia, se não fosse do jeito dele, ele arrancava da espada e resolvia e pronto, e acabou. E, aleluia, Jesus, olhando, aleluia, Jesus, nos dias de hoje, quando nós vemos pessoas com personalidade, estilo de Pedro, nós vemos como um defeito. Só que o Senhor Jesus sabia como Pedro era. E ele falou: esse precisa ser o meu aluno. Esse eu vou escolher para ser o meu discípulo. E Pedro, aleluia, Jesus, e Jesus, aleluia, quando ele faz o convite, Pedro não pensa duas vezes, ele larga e começa a seguir Jesus. E na trajetória, aleluia, Jesus, que ele começa a seguir Jesus, algumas coisas acontecem. O Senhor, ele faz milagres, ele cura a sua sogra. Aleluia, Jesus, glórias ao Senhor. No decorrer que Jesus está, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, com os seus discípulos, aleluia, ele começa a fazer alguns milagres, as multiplicações de pães, a festa no casamento. E Pedro começa a ver tudo isso, só que isso não causou transformação na vida de Pedro. O Senhor Jesus precisava ainda de algo mais, aleluia, Jesus, para realizar, aleluia, na vida de Pedro. Só que o Senhor Jesus disse, aleluia, aleluia, na minha concepção eu posso entender que o Senhor Jesus, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, foi chamado a atenção, aleluia, de Pedro para com o Senhor Jesus pela personalidade dele. Outra coisa, aleluia, Jesus, ele não conhecia Jesus. Como que você segue alguém que você não conhece? Como que você larga a sua... Você é doido, aleluia, Jesus, né? Hoje, no dia de hoje. E eu comecei ali a falar com Deus, eu falei, meu Deus, né, o que é isso? E o Senhor falou assim, aleluia, no meu coração, ele falou, filha, a minha palavra diz, cada um pegue a tua cruz e siga-me. Está difícil do povo, aleluia, pegar a cruz para me seguir. E Pedro simplesmente largou tudo e creu em mim.
Senhor. O Senhor ainda não mandou você largar sua fonte de sustento, não. Muito pelo contrário, você precisa trabalhar para que o pão chegue na tua mesa. Mas Ele está dizendo: abandone o mundo, abandone a vaidade, abandone que a sua carne almeja. Aleluia, segue-me, segue-me. Quem está disposto a seguir ao Senhor aqui nessa noite? No momento que eu vejo, aleluia, Jesus, que Pedro começa a seguir ao Senhor Jesus, aleluia, Jesus sabia que Pedro ia negar ele. E no momento dessa conversa que Pedro, aleluia, Jesus teve com o Senhor, Jesus conversando com os seus discípulos, e Pedro: não, aonde o Senhor foi, eu vou. Se o Senhor morrer, eu morro com o Senhor. Mas Jesus sabia a fraqueza de Pedro, assim como Ele sabe a minha, a sua, a nossa. E Pedro, na teimosia dele, além dele ser temperamental, aleluia, Jesus, ainda ele tinha uma teimosia. Não, Jesus. Jesus era onisciente, onipresente, onipotente. E ele estava discutindo com Jesus. Não, ele achando que ele se conhecia. E ele olhando para ele: não, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Eu não vou te negar. E Jesus disse: você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai. E ele: não, Senhor, eu não vou. De repente, quando tudo acontece, que eles prendem Jesus, que o galo canta 3 vezes, Pedro se lembra que ele negou a Jesus. E aí, no momento que Jesus morre, que ele ressuscita, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, aleluia, nós começamos a ver o trabalhar do Senhor na vida de Pedro. Pedro, aleluia, segue Jesus, vê o que ele faz, mas ele precisava de coisa melhor. E eu, no meu particular, falando com Deus, aleluia, e eu ali, aleluia, Jesus, em oração no meu lar, sozinha, que eu gosto, aleluia, de entrar no meu, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, no meu particular, sozinha, quando, aleluia, os meninos não estão em casa, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, e eu ali falando com Deus, e o Senhor falando: quantos acham que se conhecem, estão dentro da minha casa? Acha que sabe, se questiona disso, questiona daquilo. Só que eu conheço a fraqueza de cada um. Ei, o meu Deus, aleluia, Ele quer colocar capacidade em você para fazer obras maiores do que Ele fez. Só que nós precisamos reconhecer que somos fracos e dependentes dEle. E eu, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, eu ali lendo e orando e meditando. Cada dia eu lia um pouquinho, cada dia eu meditava um pouquinho, cada dia eu falando com Deus. Aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, e eu pude entender um pouco. De repente, numa conversa, de novo, com Jesus e os seus discípulos, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, eles começam, aleluia, Jesus, um deles, Filipe, começa a interrogar, aleluia, Jesus, quem era Jesus? Quem era aquele homem? Andava junto com eles e Jesus fazia tanta coisa extraordinária, ele surpreendia. Interessante, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor, quando namoramos, na nossa vida, aleluia, Jesus, sentimental, às vezes um surpreende o outro. Às vezes fica muito tempo sem um surpreender o outro na rotina. Mas de repente, às vezes, a mulher é surpreendida com uma rosa, com uma declaração de amor, com alguma coisa. E Jesus sempre surpreendia os seus discípulos. Aleluia, Jesus, glórias ao Senhor. E ali, aleluia, Jesus, eles questionando quem era Jesus, quem era. De repente eu vejo que Deus, aleluia, Jesus, aleluia, que Pedro, ele teve visão, ele olha para Jesus, ele fala: o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: muito bem, Simão Pedro Bar Jonas, porque você não glorificou a mim, mas glorificou ao meu Pai. Jesus, ele era tão humilde, aleluia, Jesus, que a glória não era nem dele, ele glorificava ao Pai. E aí nesse momento, aleluia, Jesus, no meio dessa conversa, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus, ele, aleluia, olha para Pedro e ele fala assim: olha, e dar-te-ei a chave do reino dos céus. E aí eu comecei: meu Deus, chave do reino dos céus. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, chave do reino dos céus. Aleluia, Jesus, irmãos, nós temos sonhos, tantos sonhos de ter, de fazer. As pessoas se maravilham por ver alguém que tem, que fala não sei quantos idiomas e tal lá, e tal lá. E aí Jesus queria a chave do reino
chegou um vento impetuoso. O vento começou a soprar e teve línguas estranhas. E foi língua repartida. E o povo ficou embriagado. A presença de Deus manifestou aquele lugar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Tem Espírito Santo aqui. Tem crente cheio aqui. No exterior fizeram um monumento. Um artista super famoso fizeram. Jesus, os seus discípulos. E dentro dos discípulos tinha algo diferente, porque um deles, nesse monumento, está com um miolo de chave nas mãos. Seria Pedro. Na cidade de Damasco, segundo alguns historiadores, existe uma cidade por nome de São Pedro, porque as pessoas idolatram. Só que Deus, ele fez muito mais do que isso, do que um monumento, do que uma cidade por história. Ele fez muito mais na vida de Pedro, e ele quer fazer na tua. Hoje você vai sair daqui entendendo o que é tomar posse da chave do reino dos céus. Lá pra Coma, subindo lá pra cá. Segundo eu posso entender que Pedro, ele toma posse dessa chave. Uma das chaves ali é da salvação. Depois que acaba a oração, que todos estão cheios do Espírito Santo, que Pedro sai para fora do templo, se depara com mais de 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas, e ele começa a falar de Jesus, o que Jesus fez, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que ele foi para o Pai. Quando ele termina o discurso, com mais de 3000 almas, assim relata a Bíblia, que ele consegue para o reino dos céus. E eu comecei a olhar e comecei a meditar, e ali eu comecei a falar em língua estranha, chorar, sentir a presença de Deus, porque a dimensão espiritual é muito mais do que você pensa ou imagina. Depois eu vejo uma chave que Pedro pegou, que foi a chave da cura, a porta do templo chamada Formosa. Ele olha aquele homem naquela situação, ele olha para aquele homem e ele fala: olha para mim. No momento que ele fita os olhos, dentro do olho daquele homem ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. E a Bíblia diz que o homem entrou a porta dentro, não foi andando, foi pulando, porque Deus, Jesus Cristo, havia curado ele através da vida de Pedro. Quando Jesus escolhe Pedro, ele já era ousado. Quando Jesus escolhe Pedro, ele já era temperamental. Quando Jesus escolhe Pedro, ele sabia das fraquezas que ele tinha, mas ele disse: esse precisa ser o meu aluno, porque quando eu for para o Pai, ele vai fazer obras maiores das que eu fiz. Ele olha para Pedro e fala: olha, tem mais. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que se você desligar será desligado no céu. A Bíblia diz que o poder da língua, aleluia, Jesus tem poder para amaldiçoar e abençoar. A Bíblia diz que não pode, aleluia, Jesus jorrar. Lá na segunda epístola de Pedro diz: aleluia, água amarga e água doce da mesma fonte. Então abra a tua boca de crente e abençoa o teu negócio, abençoe os teus filhos, abençoe a tua família. Abra a tua boca de crente, e aonde não tem mais gente, coloca a tua mão lá, porque hoje, meu Deus, transfere a chave para você, e Deus te dá poder, ousadia.
Lá pra coma, subiu lá pra cá. Eu comecei a meditar, irmãos, e eu pude entender, aleluia, qual é a profundidade em relação a esse tema. Aleluia, tomando posse. Você veio aqui nessa noite, iniciou essa campanha, e você sabe qual é a profundidade do que é tomar posse daquilo que Deus te deu. Deus olhou para Pedro e falou: olha, eu te darei a chave do reino dos céus. Só que Pedro teve que tomar posse. Chegou uma determinada época na vida de Pedro que o camarada estava tão cheio da unção que a sombra dele curava. O camarada não precisava nem falar, a sombra dele. Ei, quantas pessoas estão 10, 20, 30, 40 anos na presença de Deus, diz que é crente, diz que é discípulo de Jesus, apóstolo, aleluia, sei lá mais o que. Quantas pessoas estão procurando títulos simplesmente para ficar no bem bom, para poder, aleluia, tirar proveito, aleluia. Só que Deus escolheu discípulo, irmão, é para ser diferente, é para ser crente de verdade, de oração e intimidade com Ele, e onde coloca a mão, Ele abençoa, Ele abençoa, Ele abençoa. Seja um exemplo na tua casa, nos seus negócios. Seja um exemplo por onde você anda. Que o meu Deus nessa noite está revestindo crente. Aleluia, que não tem coragem de fazer e vai fazer. Que não tem coragem de falar e vai falar. Que não tem coragem de colocar a mão, mas vai colocar. Porque o poder de Deus envolve este lugar nessa noite. E Ele vai te dar a chave. Aleluia, para ali você entrar no reino dos céus. Eu olhando, vendo, observando, eu vejo meu Deus. De repente, aleluia, Pedro tem uma transformação tão grande. Ele escreve as epístolas. Pegue para ler. Todas as vezes que eu estou no meu particular com Deus, que eu sinto e começo a ler as epístolas de Pedro, aleluia, eu falo para Deus: meu Deus, todos os dias eu quero te servir mais, todos os dias eu quero te adorar. Eu olho para Deus e falo: Senhor, não deixa eu esquecer, não deixa. Eu olho para Deus e eu falo: Senhor, obrigado por eu ter te conhecido, eu quero mais. Aí eu olho para Deus e eu digo: eu tenho sonhos, projetos, mas só ter o meu nome escrito no livro da vida é mais importante. Eu quero entrar no reino dos céus. Aleluia, olhando e meditando. Aleluia, Deus falando: filha minha, todos que pegarem com convicção e confiança e me seguirem, Deus falando comigo ali, eu leio, meditando. Teve algumas vezes que eu comecei a ter ali depois, ali Jesus no meu particular, a comentar, a conversar com meu esposo em relação o que aconteceu com Pedro em relação a isso. Eu fiquei maravilhada e eu falei: meu Deus, como eu queria ter nascido naquela época, como eu queria ter sido escolhida naquela época para andar com Jesus. Aí Deus fala assim para mim: filha minha, bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurado eu e você que está aqui. Não tivemos a oportunidade de andar com Ele, passear com Ele, não, mas ainda temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! E vamos ter a oportunidade de andar em ruas de ouro. Lá pra coma, subiu, lá pra cá.
Jesus, que começou, que não começou ainda, mas aleluia, Jesus, quer continuar. Quer vir. Que você ainda deposite a sua fé no Senhor Jesus. Sabe aquela pessoa lá que não presta, que é nóia? Sabe fulano, ciclano, que você olha e fala, não tem jeito, é arrogante, é isso, é aquilo, que você vê um monte de defeito? Então é essa aí. Vai lá, coloca a mão, porque é a mesma transformação que Pedro teve, essa pessoa vai ter. Já que você não tem coragem de ser usado e ousado, coloque pelo menos a mão nela, porque ele e ela vai ser ousado e usado na presença de Deus. Para nós que estamos aqui, irmãos, já é fácil. O Senhor já nos deu a oportunidade. Eu falando, meu Deus, como essa bênção, como essa promessa, essa riqueza que o Senhor entregou na mão de Pedro, a chave dos reinos dos céus, foi transferido para a nossa vida. Automaticamente, quando Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que eu e você estavam condenados a ir para o inferno, o Senhor nos deu uma nova oportunidade, restituiu a nova aliança com o homem, de colocar você dentro do reino dos céus. Então Ele, aleluia, Jesus, mesmo que os seus sonhos, os seus projetos sejam importantes para você, mas que você nessa noite abra teu coração para o mundo espiritual, porque não tem preço sentir a glória do Senhor, ser usado por Ele, ver as pessoas sendo abençoadas por Ele, porque só Ele tem poder de salvar, de libertar. Aleluia, Jesus, aleluia, Ele é referência nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de advocacia, os doutores, os mestres, cita Ele como referência, aleluia, em psicologia, porque Ele é o mestre dos mestres, e Ele está aqui nessa noite, aleluia, te alertando, te dando a oportunidade de se entregar, aleluia, de corpo, alma e espírito, aleluia, para você compartilhar, junto com aqueles que têm intimidade, a presença real do Senhor Jesus na tua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém. A palavra pode fazer.